Então vamos lá, pessoal. Nessa aula a gente vai ver os testes para normalidade e o gráfico Q-plot, que é uma visualização, né? Então um gráfico que vai nos ajudar a visualizar se os dados se aderem à distribuição normal. Qual é o objetivo dessa aula? Se a gente retomar a aula onde a gente comparou teste de intervalo de confiança e testes de hipóteses sob enfoque clássico, a gente pressupunha lá que os dados tinham distribuição normal, ou a gente tem que ter uma amostra relativamente grande para utilizar o teorema central do limite para ter essa aproximação pela distribuição normal, ou, o que é muito comum também, é a gente utilizar, né, os dados e testar, né, identificar a partir dos nossos dados, né, se eles têm, né, poderiam se aderir ou não à distribuição normal. Então esse é o objetivo aqui, a gente vai ver alguns testes para avaliar se os nossos dados têm um comportamento normal e também o gráfico Q-plot. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi proposto por Kolmogorov e Smirnov conjuntamente e trata-se de um teste de aderência ou um ajustamento. Ele é apropriado para testar, verificar se os dados de uma amostra provêm de uma população com uma determinada distribuição de probabilidade, que a gente vai chamar de referência. Essa distribuição de probabilidade precisa ser totalmente especificada, os parâmetros não podem ser estimados da amostra. O tipo de variável tem que ser quantitativa contínua. Esse teste até pode ser aplicado para variáveis com medições em escala menor, tipo ordinal ou discreta, mas nesses casos daí o teste vai ser conservador. Geralmente as hipóteses são desse tipo, né, chamadas de hipóteses bilaterais. H0, né, supõe então que a amostra provém da distribuição da população que tem determinada distribuição, f de x, e a alternativa de que a amostra não provém dessa distribuição. Mas também podem ser formuladas hipóteses unilaterais, caso for este o interesse. A estatística de teste é obtida a partir da diferença entre as acumuladas da distribuição que está sendo testada, a distribuição de referência, e a distribuição empírica dos dados, no ponto e com uma defasagem de um ponto. No exemplo vai ficar mais fácil da gente entender. A distribuição da estatística de teste sobre a hipótese nula está tabelada para valores de n relativamente pequeno, mas também a gente pode então obter o valor da distribuição da estatística de teste considerando uma distribuição assintótica. A nossa regra de decisão vai ser a seguinte: se o valor calculado para a estatística de teste for maior do que o valor obtido na distribuição da estatística de teste, o valor tabelado, nós vamos rejeitar H0, ou seja, se estiver entre este valor tabelado e o valor 1, que é o máximo para a estatística, essa vai ser a decisão então de rejeição. Para a gente entender, vamos ver um exemplo, né? Nós temos essa amostra de 5 observações e gostaríamos de verificar com um alfa de 5% de significância se esses dados vieram de uma distribuição uniforme. Então está aqui a nossa H0, que a nossa variável x segue o modelo uniforme 0,1, contra uma alternativa de que o modelo então não segue, de que a variável x não segue o modelo uniforme 0,1. Para a gente entender, então, a gente vai ter que montar essa tabelinha, né? A primeira coisa é botar os nossos valores observados em ordem crescente. A segunda coluna é a nossa distribuição empírica, que é obtida por 1 sobre n, ou seja, quantas observações eu fui acumulando, né? Então, da primeira até a quinta observação. A próxima coluna é a função de distribuição que a gente está testando, ou seja, a uniforme, que neste caso é o próprio x, o próprio valor então observado. E depois, então, nós vamos calcular essas duas diferenças. A primeira diferença é a diferença no ponto, ou seja, é o 0,28 menos o 0,20. Sempre diferenças em módulo, né, que dá o nosso 0,08. Aqui é a mesma coisa, 0,47 menos 0,40 me dá 0,07. E a última coluna é a diferença defasada, né? Então, aqui para mostrar esse 0,27 de onde é que saiu, é esse 0,47 menos o 0,20 lá atrás, né? O valor anterior, então. O 0,14 é o 0,54 menos 0,40 e assim por diante. Assim como o 0,28 vai ser o quê? O 0,28 da função acumulada teórica, que a gente está querendo testar, menos o valor anterior, que então na linha anterior a gente não tem nada acumulado. Então, menos 0 dá o 0,28 que está aqui.
A nossa estatística de teste vai ser a diferença máxima nestas duas operações, ou seja, a nossa estatística de teste calculada aqui dá 0,32. Se a gente for na tabela, nós vamos achar um valor crítico de 0,563, com alfa de 5%. Vamos lá olhar isso na tabela, então. Tá aqui, ó. Então, o nosso teste é bilateral. E nós temos uma probabilidade, uma confiança de 0,95, significância 5%. Se a gente for no N5, tamanho da amostra 5, está aqui o nosso 0,563. Né? Por isso, como o nosso valor calculado, 0,32, né, não passa do nosso valor crítico 0,563, a nossa hipótese nula não deve ser rejeitada, ou seja, a gente pode aceitar que os dados seguem a distribuição uniforme 0,1. Um outro exemplo para a gente ver, então, a aplicação também no software, né? A gente tem um N um pouquinho maior, que são 36 observações, referente aos pesos dos rins de cachorros. E a gente quer verificar se esses dados seguem distribuição normal, com média 85 e desvio padrão 15, usando alfa de 5%. Então, mesma coisa, eu vou lá no Excel mostrar então o que a gente tem que fazer, né? A nossa H0 é verificar então se a variável x segue esse modelo normal, média 85, desvio 15, ou se não segue, essa é a nossa hipótese alternativa. Então, se a gente vier aqui no Excel, eu montei aqui, né? Então, primeiro a nossa variável x, do menor até o maior valor. Depois, a nossa distribuição empírica, que é 1 sobre, né, a ordem dividido pelo nosso N36, então 1 sobre 36, aqui vai ser 2 sobre 36, 3 sobre 36, ou I acumulando 1 sobre 36 mais o valor anterior, tá? Que foi a fórmula que eu utilizei ali em cima, ó. Depois, eu tenho o nosso valor Z, porque eu tenho que usar a média e o desvio dado. Então, eu vou fazer o quê? Pegar cada valor observado, menos a média 85, dividido pelo desvio 15. Né? Por que eu vou precisar desse valor Z? E assim por diante, ó, cada um deles, ó, é o valor observado, menos a média 85, dividido pelo desvio 15. Para poder obter a distribuição, então, empírica, perdão, a distribuição teórica, que é uma distribuição normal, então, né, com aquele valor ali, né, obtido, 58, a média 85, desvio 15. O nosso númerozinho 1 ali quer dizer o quê? Que eu quero o valor acumulado, né, porque nós estamos tratando aqui de distribuição acumulada, né, tanto da função teórica quanto da função empírica. Certo? Então, esse Z aqui, na verdade, a gente até não precisaria calcular, só se quisesse usar, então, a distribuição normal padrão para fazer o cálculo, né? Então, se eu trocasse aqui por distribuição normal padrão, eu não precisaria mais colocar a média 85 nem o desvio 15. E aí, eu poderia usar essa coluna aqui já do Z, que é a nossa variável padronizada. E depois nós vamos fazer aquelas diferenças que a gente tinha comentado, né? Então, em cada um desses aqui é a diferença da função teórica em relação à função empírica, valor absoluto, né, em módulo. E do lado, a gente vai ver o quê? Deixa eu um pouquinho para baixo para identificar, é esse valor defasado, ó, a função acumulada teórica menos a função empírica um passo anterior. Certo? Então, se eu fizer isso, ó, é exatamente isso que está sendo feito, sempre nessa diferença defasada. A nossa estatística de teste é o quê? O máximo dessas duas colunas. E o nosso valor dá 0,1472. Tá? Então, voltei para lá. E aí, eu teria que ver, então, se esse valor 0,1472 passa do nosso valor crítico. Então, há 5% com N36, vou lá na tabela. N36 está aqui, ó, 95% de confiança, que dá os 5% de significância, é 0,221 o nosso valor. Está aqui, 0,221. E, portanto, o nosso valor crítico não passa do nosso valor calculado, né, dessa estatística de teste calculada não passa do valor crítico, então a nossa hipótese nula não deve ser rejeitada. Portanto, pode-se considerar que os dados seguem a distribuição normal estipulada, com média 85 e desvio 15. Aqui no R, né? Como é que eu faço esse teste lá no R? Então, primeiro eu fui lá e botei os nossos 36 valores, eu chamei aqui de amostra, e depois eu peço essa instrução, ks.teste, do meu conjunto de dados, que eu chamei de amostra, a distribuição que eu quero testar, que é, né, é uma distribuição normal, que a instrução é p-norm, entre aspas, e depois os parâmetros da distribuição, média e desvio, certo? Isso vai me dar este resultado, então, para o teste. Então, o teste,
de KS, também conhecido, né? Teste KS, teste de Kolmogorov-Smirnov, para uma amostra. Tá aqui o nosso valor, 1472, e a significância, né? Então, que nos leva à não rejeição de H0. Se eu pedir essa instrução, a gente faz este gráfico aqui, que é um gráfico que está nos mostrando, então, a acumulada da distribuição empírica, né? Como a nossa distribuição está se acumulando. No SPSS, como é que eu faço essa análise, né? Eu vou lá na instrução dos testes não paramétricos, onde a gente tem, né, todos os testes paramétricos que a gente está vendo aqui na disciplina, e eu quero um teste KS para uma amostra. Então, esse aqui é o nosso teste, né, a instrução para o nosso teste. Coloco a variável em questão ali, né, a variável que eu quero fazer o teste, e marco aqui distribuição normal. E aí eu tenho este resultado. Vejam aqui, para a gente chamar a atenção de uma coisinha. A nossa maior diferença aqui, a absoluta, ele faz os cálculos de diferenças positivas e negativas, né? A maior diferença, então, em termos absolutos, aqui dá 0,15 arredondando, 105 arredondando. De onde é que sai este valor? Tá? E é isso que eu quero chamar a atenção. Aqui no Excel eu coloquei do lado o mesmo raciocínio que a gente tinha feito aqui, só que agora eu vou calcular a distribuição normal, vejam, diretamente com aqui, ó, calculando a média, estão vendo ali, ó, média dos dados e desvio padrão dos dados, ou seja, vou pegar cada valor menos a média desses valores da amostra, dividido pelo desvio padrão dos valores da amostra. Então, eu não estou mais usando o 85 e o 15 média de desvio padrão dados, certo? E aí, se eu fizer isso, obter aqui a função acumulada, fazer as diferenças como a gente viu, a gente vê que a maior diferença dá lá o 0,105 arredondando, que a gente obtém lá no SPSS. Então, aqui está o que eu chamei a atenção, ó, o nosso cuidado, que tanto no SPSS quanto no SAS, eles utilizam média de desvio padrão estimado dos dados, e por isso que dá essa diferença na estatística de teste. Então, só para mostrar aqui agora o SAS, a instrução do SAS para fazer o teste do KS e sair também outros testes de normalidade é a partir dessa instrução aqui, proc univariate, depois, né, os dados, que eu chamei aqui de RIM, com a instrução normal test. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, o nosso valor de KS, ó, tá exatamente o valor que eu obtive lá no Excel, ó, 0,1047, que arredondando como aparece no SPSS, é os nossos 0,105. Tá? Então, cuidado com o uso desses dois softwares, porque eles entregam, então, o valor do KS usando os dados para estimar média e desvio, e não dados a priori. Na sequência, vocês têm alguns exercícios onde pede alguns testes, tem as instruções até para fazer no R, e as respostas, tanto do valor da estatística de teste quanto p-valor. Tá? Então, tem esses exercícios aqui para vocês na sequência, esses 7 exercícios. Nós vamos ver o teste de Lilliefors, que é uma extensão do teste de Kolmogorov-Smirnov, e também utilizado para testar normalidade, de forma específica aqui para testar a normalidade, quando a gente não tem pré-especificação de média e variância. Então, aí pode ser a mesma quando a gente está lá no KS testando normalidade. H0 se a amostra é oriunda de uma distribuição normal, e H1 se a amostra, então, não é oriunda de uma distribuição normal. A estatística de teste é a mesma do teste KS, né? Só considerando, então, que na distribuição teórica nós vamos utilizar a média e o desvio, a média e a variância, né? Obtidas da amostra, estimadas da amostra. A estatística de teste está tabelada, né? E a regra de teste é a mesma. Então, se o valor que eu calculei passar do valor crítico, for maior do que o valor crítico da tabela, nós rejeitamos H0. Né? Então, é um teste bastante parecido com o KS, com a diferença só de que tem a sua tabela apropriada, a distribuição de estatística de teste é outra, e a diferença está, então, em utilizar a média e variância, ou média e desvio, obtidos dos dados e não pré-estabelecidos. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Tá? A gente tem uma amostra, então, com aquelas 5 observações, e a gente quer verificar, né, essa amostra tem média igual a 12 e desvio igual a 3,16. E a gente quer testar a hipótese de que esses dados provêm de uma distribuição normal. A instrução para teste é lili.test, né? Então, e o nosso conjunto de dados. Para esta função funcionar, a gente tem que instalar, então, o pacote nortest. Tá? Então, tem que ativar, né, instalar e carregar esse pacote.
Se a gente olhar aqui, né, eu já vou mostrar para vocês lá no Excel que a gente fez, o nosso valor da estatística de teste é 0,1365. Então, vamos lá no Excel, dar uma olhadinha, né? Tá aqui, ó, eu botei os valores, né, em ordem crescente, a nossa S de x, que é 1 sobre n, né, vou acumulando, o valor z, então vejam, né, que agora eu vou estar usando média e desvio da amostra, então esses valores aqui foram calculados da amostra, que são aqueles dados lá no problema, ó, média e desvio padrão dos dados, e a minha função, então, acumulada a distribuição normal com este valor padrão, considerando então médio desvio dos dados. E aqueles cálculos das diferenças que a gente já tinha visto. O nosso valor, então, calculado, máximo entre todas essas diferenças, dá 0,1365, arredondando, que foi o valor que a gente achou lá no R. Agora vamos ver se a gente vai rejeitar, olhando no R, né, a gente tem aqui a significância que nos leva à não rejeição do H0. Ou seja, a gente aceita a normalidade dos dados. Mas se a gente for usar a tabela, então vamos ver a tabela do teste de Lilliefors para teste da distribuição normal. Então está aqui, né, a nossa confiança de 95%, o n igual a 5. Esse é o nosso valor crítico, 0,337. Então, se a gente voltar aqui, ó, como esse valor aqui não passa de 0,337, nós não rejeitamos H0, ou seja, aceitamos a normalidade dos dados. Ok? Depois, na sequência, vocês vão ver uma quantidade, outros testes de normalidade que estão disponíveis no R. Todos esses a gente precisa da mesma instrução ali do NOR-test, né, do mesmo pacote sendo instalado. O primeiro, então, Shapiro-Wilks, né, que é a partir da instrução shapiro.test. Depois, Anderson-Darling, outro teste de normalidade, que é a partir da instrução ad.test. Depois, o teste quadrado de aderência, que a gente vai ver mais para frente no conteúdo, especificamente quando a gente for olhar todos os testes do tipo quadrado, que a instrução é pearson.test. Depois, o Kramer-von Mises, que é cvm.test. E o Shapiro-Francia, que é sf.test, certo? Qualquer um desses, então, se a gente for considerar, deixa eu voltar, né? Essa é a nossa amostra. Se a gente considerar essa amostra aqui, todos eles me levam a não rejeição de H0, ou seja, aceitamos a normalidade dos dados. Certo? Então, existem diferentes testes disponíveis. Aqui, a gente só queria chamar a atenção para uma coisinha, né? Então, aqui, como eu peço média e desvio dos meus dados, então, só lembrando, né? Esses são aqueles dados ali com mais observações. Esses dados aqui, pedir média e pedir desvio. E eu quero chamar a atenção para a diferença entre o teste do KS, onde eu vou especificar a média e o desvio, e o Lilliefors, onde eu não vou estipular, eu vou usar os dados estimados da amostra, média e desvio padrão estimado da amostra. Então, vejam que o valor da estatística de teste, neste caso, vai dar o mesmo, porque eu tenho a mesma média e o mesmo desvio. Mas o nosso p-valor dá uma pequena diferença em função da estatística de teste, né, da distribuição da estatística de teste ser diferente. Como é que eu peço, então, outros testes de normalidade no SPSS? A partir da instrução lá em Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Lá em Explore, eu vou colocar a minha variável de teste, então aqui dentro da lista de variáveis dependentes, e na instrução de Plots, nós vamos marcar esta caixinha, né, para plotar, botar os plots com testes de normalidade. Né? Então, ele vai fazer lá alguns testes se a gente tiver interesse, por exemplo, histograma ou ramifolha, se a gente quiser, ou se a gente não marcar nenhum desses gráficos, igual ele vai fazer uma instrução, então, dos testes disponíveis. Esses testes são o nosso KS, que a gente já tinha visto como pedir, vejam, ó, dá exatamente o nosso valor que a gente tinha antes, e também o Shapiro-Wilks, certo? E no SAS, como é que eu peço? A gente já tinha visto, né? A instrução ela lá pelo proc univariate, onde eu vou colocar a instrução normal teste, e ele vai me dar, além do KS, que a gente já tinha visto, né, com aquele probleminha que a gente falou, né, que ele vai sempre estar usando, então, na verdade, a estatística de teste ser calculada é uma estatística do tipo Lilliefors, mas ele está usando a distribuição do KS, então tem esse probleminha no uso do KS. Também dá o resultado do Shapiro-Wilk, do Kramer-von Mises e do Anderson-Darling. Agora nós vamos ver como construir um QQ-plot, que não é um teste de hipótese, mas é uma ferramenta, um gráfico, né, que vai nos ajudar a avaliar o formato da distribuição.
para a nossa variável, né, com relação a uma população de interesse. É uma análise exploratória que vai gerar um gráfico que é bastante utilizado, então, para visualizar se os nossos dados se ajustam à distribuição normal. Eles são mais informativos quanto maior for o tamanho da amostra. Então, para amostra muito pequena, né, quando for, por exemplo, menos de 20 observações, eles ficam bem ruinzinhos. A gente tem a seguinte amostra de dados, né? Está aqui a nossa amostra, e eu gostaria de ver, então, se esses dados se ajustam à distribuição normal. O que a gente precisa fazer, certo? Eu vou para o Excel para mostrar isso que fica melhor. Então, aqui no Excel, eu coloquei os meus dados, certo? Em ordem crescente. Do lado, a gente vai criar, então, esta probabilidade acumulada, semelhante ao que a gente fez lá no teste do KS, só que aqui a gente aplica uma correçãozinha de continuidade. Ou seja, então não vai ser simplesmente 1 sobre 20, 2 sobre 20 e assim por diante em cada um deles. Nós vamos diminuir meio. Então, é 1 menos meio dividido por 20. No próximo vai ser 2 menos meio dividido por 20 e assim por diante. Tá? Essa, então, é a nossa distribuição acumulada. A gente faz um ajustezinho, então, de continuidade. Depois, a gente tem, então, uma padronização dos nossos dados amostrais, né? Então, o que a gente faz? Pega cada valor, diminui da média e divide pelo desvio. Ó. Cada valor menos a média do conjunto todo, dividido pelo desvio. Tá? Que está aqui embaixo o cálculo da média e do desvio. Ó. Tá? Então, cada um desses é a mesma coisa. Ó. Cada valor menos a média do conjunto e o desvio do conjunto. Depois, do lado, o que a gente faz é, com base nesta distribuição acumulada aqui, certo? Que seria a nossa distribuição, a nossa reta, né? Que é a acumulada da distribuição, para a gente estimar a distribuição normal. Nós vamos pegar o inverso da distribuição normal em cada um desses pontos. Certo? Então, nós vamos pegar desde menos 1,96 até o mais 1,96, aqueles valores conhecidos da distribuição normal. Né? Então, o menos 1,96 me deixa a cauda de 2,5% para o lado esquerdo e o mais 1,96 me deixa a cauda de 2,5% à direita. Né? Então, vejam que é exatamente aqueles valores que a gente já conhece. Né? Então, esse valor aqui que a gente vai usar depois para fazer o gráfico. E, por fim, outra coluna que também vai ser útil daqui a pouquinho para fazer a retinha deste gráfico, que a gente tem o que é plot, é esta coluna aqui onde eu vou desfazer a nossa padronização. Para padronizar os nossos valores, a gente faz o quê? Pega o valor da amostra, então vamos voltar aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei o valor da amostra, diminui da média e dividi pelo desvio. Agora, eu tenho o valor padronizado, então do lado de cá vai ter o valor padronizado, então eu vou multiplicar pelo desvio e somar a média. Então, vejam que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, eu pego o valor padronizado, só que agora com relação à distribuição normal, e não esse aqui utilizado da amostra. Faço o quê? Multiplico pelo desvio padrão dos dados e somo a média. Certo? Que é para eu ter, então, agora os quantis com base nos valores, né? Ou seja, voltando à escala original dos nossos valores. Na média, 28,6, o desvio 9,9. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o gráfico de pontos. Né? Então, onde é que eu incluo este gráfico? Só para mostrar para vocês. Eu vim aqui em inserir, e aí tem esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de dispersão. Esse é o gráfico que a gente vai fazer. Certo? Neste gráfico aqui, que é esse que eu tenho aqui, eu vou cruzar o quê? Os nossos dados amostrais, é o nosso eixo Y aqui, e os quantis da distribuição normal, padrão, é o nosso eixo X, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer no gráfico. Então, vou montar ele aqui com vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vem aqui no meu gráfico de dispersão, vem aqui em inserir, gráfico de dispersão, e aí venho aqui em inserir dados, selecionar dados e venho para adicionar. Então, o nosso eixo X vai ser este quantio aqui, os quantios da distribuição normal padrão, e os de Y, os valores da nossa amostra, certo? Ok. Tá aqui, ó, esse é o nosso gráfico. Exatamente o gráfico que está ali em cima, né? Só tem umas bolinhas ao invés dos quadradinhos. E agora, para poder adicionar a nossa reta, a gente precisa cruzar o quê? Essas duas colunas aqui, ó, certo? Que são os quantis normais, padrão, da normal padrão, e os quantis da distribuição normal, né?
Perdão, a gente tem que colocar esses quantis aqui da distribuição normal padrão com esse dos nossos dados da amostra, ó, que daí vai dar esses pontinhos em verdinhos que estão aqui, ó, tá? Então, a gente vem neste gráfico aqui e pede para selecionar dados e nós vamos agora adicionar uma nova série de dados, né? Então, o nosso x é o mesmo, ó, que é esse conjunto aqui, ó. Mesma coisa. Só que agora, ao invés de eu colocar os dados da amostra, que foi que eu usei para botar esses pontinhos aqui, certo? Nós vamos colocar este conjunto de dados aqui, ó. Certo? Ok. Então, vejam que dá exatamente uma retinha. Ok. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor. Ó, dá exatamente uma retinha esses pontinhos em vermelho. Então, se eu clicar aqui com direito e pedir para adicionar uma linha de tendência, eu venho aqui para colocar um linear, ó, tá exatamente a nossa retinha ali, ó, certo? Então, agora nós vamos ver como montar esse gráfico em cada um dos softwares. Primeiro, então, como fazer o que é plot no R. Então, a instrução são essas duas. Um vai fazer o gráfico com as bolinhas e o outro vai colocar a linha, né? Referente à distribuição normal, né? Igualzinho a gente viu lá no Excel. Tá? Então, a amostra aqui é nossos mesmo conjunto de dados, aqueles que a gente viu lá no Excel. Então, vejam que, olhando este meu gráfico aqui, o que eu tenho que avaliar é se esses meus pontos não estão tão distantes assim dessa linha teórica, tá? Que é a distribuição normal. No SPSS, eu peço esse gráfico a partir da instrução Analyze Descriptive Statistics, no mesmo lugar onde eu peço, então, lá onde, né, o início do caminho onde eu peço os testes de normalidade. Só que ao invés de ir no Explore, eu vou ir no QQPlots. E aí, no QQPlots, eu coloco minha variável em estudo e peço aqui, ó, que o teste seja com a distribuição normal. Existem outras distribuições disponíveis também. E aí, clique em OK e vai aparecer lá o nosso gráfico. Certo? Então, vejam que dependendo um pouquinho de um software para o outro, a gente pode ter uma pequena diferença no gráfico montado. Aqui a gente tem os valores esperados, quantias, né, da distribuição normal na unidade de medida da nossa variável, e aqui os valores observados. Só para mostrar lá no Excel o que a gente tinha. Né? Deixa eu tirar esse gráfico aqui. Ó, aqui no Excel, o que a gente tinha? Os valores observados da amostra, e aqui, ao invés dos quantias, né, da distribuição normal teórica, né, com relação, né, na mesma escala de medida dos valores, ou seja, ao invés desta coluna, nós temos esta coluna aqui, certo? Mas o gráfico é o mesmo, né? Então, eu vou voltar aqui para vocês enxergarem que é o mesmo gráfico que a gente tem aqui para o SPSS e esse que a gente fez aqui no Excel, tá? Voltei. Só para voltar aqui e mostrar, ó, e o do R é o mesmo gráfico também, ele só está um pouquinho menor a escala, mas é o mesmo gráfico que a gente tem aqui no Excel. Ó, é exatamente esse gráfico aqui, só se diminuiu um pouquinho a escala, ampliou um pouquinho, né? Ela veio até um pouco mais embaixo ali, mas é a mesma, ó, é o mesmo gráfico, tá? E, por fim, o gráfico do SAS é igualzinho a esse que a gente fez aqui no Excel, ó, igualzinho. Os valores observados neste eixo e aqui os valores da normal padrão teórica neste eixo, né? Então, e aí eu obtenho este gráfico aqui, então, no SAS, a partir desta instrução. A gente tinha ido até aqui, né, no Proc Univariate, onde a gente pedia aqui normal test, então veja que agora eu coloco no print. E eu peço essa instrução, que é plot normal, ou seja, eu quero que ajuste a distribuição normal, e peço, né, que se use os valores estimados de média e desvio a partir dos dados. E aqui que eu peço o gráfico quadrado, então vejam que é isso que dá aquela diferençazinha em relação ao gráfico do R também, tá? Que ele não sai, então, exatamente neste formato.